falou sobre redação e que a redação faz muita diferença na prova da FAB. Faz mesmo. Esse ano, nossos alunos aprovados que passaram na IOEAR, a gente não tinha tanto aluno até dentro das vagas na primeira parte, quando sai a português específica, mas veio a redação e eles passaram muita gente. Teve um game change muito grande. Eu também. Eu passei, quando saiu nas notas de português específica, eu acho que eu estava em 10º colocado, alguma coisa assim. Tanto que eu falei, tô em 10º, num concurso que tem pouca desistência, são 3 vagas, 4, né? 3 de nova concorrência, a 4ª vaga. Eu nem liguei tanto, eu falei, 10º, ano que vem tentando de novo, né? Eu já tinha me contentado, mais um ano de temporada de marinha, já tava tudo pensando no ano seguinte. E aí, quando veio a nota da redação, nessa redação, eu acabei gabaritando a redação, aí eu falei, mandei bem na redação, né? Aí eu fui vendo as outras pessoas, 5,5, 4,5, 3, 6. Aí eu virei e falei, eu acho que eu tenho chance. Caraca. Porque, assim, por alto aqui, as notas estão bem baixas de redação. E minha nota teve um up, né, em relação às outras. Sim. Aí eu falei, não, vale a pena botar no Excel. Aí eu botei no Excel, fiz a tabelinha, fiz as médias de todo mundo. Aí eu fui de, acho que 11º para primeiro colocado. Cara, subiu 10 posições. 2 anos. Já naquele primeiro ano lá atrás, que eu fui de 12º para 4º. E agora eu fui de 10º para 1º, por causa da redação. Eu lembro que o primeiro candidato, eu esqueci o nome dele, mas ele estava para um candidato isolado. Acho que ele tinha errado uma questão só na prova. E, para mim, ele já tinha passado direto, né? Até para ele, provavelmente, ele já estava achando isso. Até para ele estava dentro. Então, das vagas ali, uma eu já sabia que era dele. Quando eu vi a nota da redação, eu acho que ele tirou 3,5 na redação, 4,5. Nossa. E ele nem sequer chegou perto de passar nos convocados. Então, assim, na prova da aeronáutica, não subestime o poder da redação. Porque, especificamente na mecânica, como a prova tem pouco erro, as notas finais são sempre muito altas e muito próximas. É uma prova mais fácil, o negócio erra menos. Onde tem uma... A professora de mecânica diferenciada, tem aquela nota lá em cima. As pessoas são muito inteligentes. Acaba que um grande diferencial da nota na engenharia mecânica é a redação, que é onde tem um desvio padrão de nota muito grande. Porque nas notas do concurso mesmo, o pessoal acaba erra 1, 2 de português e 2 ou 3 no máximo de específica. Não varia muito disso. E na questão de redação, aqui as notas variam. Vai de 10 a 3. E acaba que redação tem sido um diferencial enorme. No meu caso, 2 anos, redação que me tirou. Lá de baixo me jogou para cima. E como é que você fazia para estudar redação? Gabaritou numa vez, tirou 9,8 na outra, errou por causa de um A, um artigo? Redação, acho que a aula de redação foi uma das coisas mais brutais assim na preparação. Porque você perde mais tempão escrevendo a redação, você acha que tá lindo, você fica todo orgulhoso, aí vem o professor, tá horrível, muda tudo. Aí você abaixa a cabeça e fala, não tá horrível não, assim, redação era brutal. Mas eu fiz aula de redação, eu fazia 2 redações por semana, em torno disso, e eu fazia redação com calma, em casa, assim, para aprender a fazer redação. E eu vi que tinha uma receita de bolo de redação que dava certo comigo. E é irônico, você pega minhas 4 redações de concurso, são idênticas à redação. Eu uso o mesmo advérbio no começo, eu uso o mesmo... Eu sempre boto a favor e contra, eu uso o mesmo coisa de conclusão, eu não mudo nada na redação. Eu achei uma receita de bolo que dá certo e eu falo, o corretor só avalia uma redação minha. Então ele não tem que saber que eu só sei fazer uma redação. Ele não tem que saber isso. Ele não tá ali para saber se eu sei escrever, tá ali para saber se eu sei fazer um texto dissertativo, argumentativo daquele tema. Então eu tinha minha redação que era sempre o mesmo sistema, manual. Eu pegava lá direitinho, tinha o título, né? Eu pegava o título... Dá um exemplo pra gente aí. Tipo. Vamos lá, exemplo prático. Eu acho que teve um ano que foi sobre aquela linguagem neutra, se era modismo ou se era mudança da língua, né? Aí eu sempre começo... O texto era o título que vem escrito lá, né? Eu basicamente copiava aquilo, colocava na primeira linha, botava lá a linguagem neutra na sociedade hoje... Como é que é? Não, peraí. Eu fazia... É porque eu tô tentando lembrar desse especificamente, que esse foi o que eu tirei, esse foi o que eu gabaritei. Mas eu pegava o título e colocava gera reflexões sobre... E eu pegava o título que eles deram, gera reflexões sobre... Depois eu botava especificamente o que eu queria falar. Então, se eu queria falar, vai ser modismo, vai ser mudança da língua, colocava ali. Entendi, botava... Então, assim, pegava o tema central da discussão, o tema que veio na prova...
E a sua opinião. Então, tema que veio na prova mesmo, então você copia e cola, você nem vai errar gramática, porque é só copiar o que está ali em cima, gera reflexões a respeito, gera discussões sobre qualquer coisa nesse sentido, colocava o que eu queria falar, e ali vem o que eu ia falar, aí ponto. Isso já foi uma linha... Fica um título muito bom, cara. Isso já foi uma linha e meia da redação, né? Uma linha e meia, quase duas. Introdução. Boa. Sem introdução. Eu nunca fiz título em redação, eu nunca fui a favor disso. Então, eu fazia uma linha e meia só nisso aí. Pegando uma linha já vinha pronta da própria prova. Aí depois eu colocava por um lado e botava o meu argumento de um lado. Aí uma coisa que eu fazia, que os corretores gostavam muito, eu botava por um lado, botava o argumento, ponto e vírgula, por outro, vírgula, e botava meu outro argumento. Esse ponto e vírgula por outro mostrava que eu sabia escrever, não sei o quê, e até eu já conversei com outros corretores e eles falavam que realmente era impactante isso. Então eu sempre gostava de fazer isso. Caraca, dicas de ouro, hein? Todas as minhas introduções de redação são assim, sem exceção. Se eu pego aqui, eu posso abrir o celular e abro a redação que eu fiz ano passado. Eu posso mostrar. Vai ser exatamente isso. Não, eu tenho todas no celular. Todas são assim. Aí eu venho no primeiro parágrafo, obviamente, né? Mas era sempre um argumento a favor e um contra? Sempre a favor e um contra. Eu nunca fiz 2 a favor ou 2 contra. 2 contra é meio... Não faz sentido, né? Sim. Mas é a sua opinião, é diferente, né? É sempre a favor e um contra e sempre nessa ordem. Sempre deu primeiro a favor e depois o contra. Boa. E aí eu fazia... A introdução era muito fácil de fazer, que o difícil é começar. O meu começo era copiar o que estava escrito na prova, então já entrava aí. Esse gera reflexões, por um lado ou para o outro, já era a receita de bolo da introdução. Introdução, morta, acabou. Começou depois. Eu não fazia conector nenhum, eu só colocava direto a minha opinião a favor. E eu colocava, isso ocorre pois, blá, 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 isso aí explicando. Ou isso ocorre devido a, isso aí explicando. Então vem a minha opinião, esse conector, e explicava. E aí eu gostava de botar sempre 3 frases por parágrafo. Aí era a frase inicial, ponto. Isso ocorre pois, ponto, nesse sentido, e colocava o que eu queria terminar o parágrafo. Aí no outro, eu comentava sempre com em contrapartida. Era em contrapartida ou no entanto. Era sempre esses dois. Nunca variei disso. Sim. Aí era no entanto, começava a escrever. E eu gostava muito de, no contra, quando tinha que fazer alguma explicação, eu usava 2 pontos. Para fazer alguma explicação, ou botar algum conceito, alguma coisa assim, eu adorava botar 2 pontos e explicação. E aí depois, lá em cima, eu usei nesse sentido, aqui eu uso nessa perspectiva. Aí eu vou nessa perspectiva, acabei o segundo contra. Veio a conclusão, eu sempre começava dessa forma, repetia a mesma coisa que eu botei lá na introdução, na primeira linha, que é o que veio na prova, colocava ali, vírgula, pode concluir que... Aí vem o meu argumento a favor e o meu argumento contra. Acabou a prova. Eu tinha a receita de bolo, todas as minhas provas, minhas redações... Cara, ele tinha 50% da redação pronta. Tinha. E... Com 10... cara, tem que ser 30 linhas. 15 já estavam pré-escritas. Não, já está pré-escrito, porque o difícil é começar. O meu começo e o meu meio já era todo feito. Eu só precisava encaixar. E eu aprendi isso porque eu fazia redação. Então, de tanto escrever... Eu sabia que, vou encaixar uma coisa aqui, isso aqui vai demorar uma linha e meia, vou botar esse outro conector aqui. E eu já sabia o que escrever em cima, pensando no conector que eu já ia usar embaixo. Eu já sabia o conector que eu ia usar embaixo. Porque eu fazia redação sempre do mesmo jeito. Eu falo, o corretor, ele só valia uma redação sua. Você não tem que saber fazer 2, tem que saber fazer uma. E assim, e vai. Muito um bizu que eu dou, isso aí realmente, que nenhuma banca escute o que eu tô falando, na hora de folhear a prova de aeronáutica, mano, seja malandro. Quando for folhear a parte de redação, bata ali, lê o título, velho. Pelo amor de Deus. Que você lê o título, se você já tem a forma da redação na cabeça, quando você lê o título, eu já encaixava tudo. Porque entre folhear a prova e começar a prova, tem aqueles 5, 10 minutos, né? A gente já foi fiscal de prova de algumas vezes, a gente sabe isso aí. 5, 10 minutos era o tempo que eu estava ali sentado, já pensando na redação. Porque eu sabia como começar, era não sei o que, blá, 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 que vem na prova, gera reflexões sobre o que eu vou falar sobre aquilo ali, por um lado, e vamos. Então, assim, esses 5, 10 minutos, eu já saía com a introdução pronta. E já fica com aquelas ideias assim, cara, eu tenho que anotar isso daqui rápido, assim que ele liberar, porque eu não posso esquecer isso daqui. E aí eu começava a prova, exatamente por isso, pelo rascunho da redação. Eu começava a prova, já abria, fazia o rascunho da redação, porque como já estava tudo na minha cabeça ali, eu já pegava, já escrevia tudo, e o rascunho já saía direto, porque eu sabia direitinho os meus conectores, eu só ia escrevendo no meio. Cara, gênio, cara. E redação me tirou 2 vezes, lá de baixo, lá para primeiro colocado. Quer dizer, uma em quarto, né? E essa agora em primeiro.
Então, assim, a redação ali, eu aprendi a fazer redação, sabia fazer uma redação e pronto. Mas só precisa saber uma. Só precisa saber uma. Genial. Só precisa saber uma ali. Genial. E aí, até minha esposa brinca comigo, que ela pega para de vez em quando, ela fala assim, moça, suas redações são iguais. Eu falei, são, mas não precisa ser diferente. Ele não vai ler duas, ele vai ler uma. E eu aprendi uma redação que dá, esse esqueminha dá para qualquer tema que apareça na sua frente. Ah, mas eu não consigo pensar argumento contra. Pô, consegue. É mais fácil pensar no argumento contra do que mudar a forma, a receita de bolo. Então, ó, pensa, inventa, tá ligado? Porque essa receita de bolo ali que eu fazia, por mais que o seu argumento fosse fraco, ele era fraco, mas bem escrito. Então o cara gostava, era fluido a leitura. Então, assim, era fraco, mas passava despercebido, porque a leitura ele lia tranquilo. E o que minha professora sempre falava era que quando o corretor lê uma redação fluida, ele não tem nenhum entrave lendo a redação, a tendência dele dar uma nota maior é lá no alto. Porque por mais que tenha um errinho ali no meio, como ele leu direto, ele nem percebeu o errinho também. Então ele passou. No meu cidadão lá percebeu máquina, tá ligado? Mas assim, foi um errinho ali. Mas no final, nas outras redações, se eu tivesse algum erro, acho que nem viram. Passou direto. Cara, também, tipo, é aquele lance da impressão inicial muito boa, né? Tipo, ele pega lá, pô, você copia o título lá de cara no início, gera discussões sobre, ponto e vírgula. E aí o cara, pô, fala assim, pô, cara, ninguém faz isso daqui. Tá muito bem feito. Esse cara sabe do que ele tá fazendo, entendeu? Então faz até agora. Então, como o cara sabe o que ele tá fazendo, pô, Sim. já a minha percepção da coisa, tá? A própria pessoa que tá corrigindo já deve dar meio que, tipo assim, pô, velho, não preciso ser muito rígido nisso daqui. O cara é um cara que sabe escrever, entendeu? Então ele vai passando com mais tranquilidade sobre o restante. E já me adiantando, saber escrever é até uma coisa importante para engenheiro da aeronáutica, porque a gente faz muito relatório, laudo, parecer, assessoramento. A gente faz muito isso, muito boletim. Então, tudo a gente escreve. Tudo nosso é escrito. E tem acidente aeronáutico, é o engenheiro que vai fazer o relatório, o parecer e tudo mais. Então, realmente, saber escrever para o engenheiro ali é uma diferença muito grande entre o seu relatório ser bem dito e você estar bem visado dentro da sua unidade, ou o seu chefe toda hora falar, volta que eu não tô entendendo nada. Adiantando um pouquinho só.